Minha gente querida, muito bem-vindos a todos, muita paz, muita tranquilidade. E vamos começar com o livro Minutos de Luz de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. E essa mensagem se chama Angústia. Quero lembrar antes que o livro foi escrito em 1986, quer dizer, no século passado, mas parece que as coisas nem melhoraram, até talvez tenham piorado um pouquinho com a Covid, essas coisas todas. Então cabe direitinho. E diz assim: neste final de século, às vésperas do novo milênio, as pessoas, na sua maioria, têm andado muito angustiadas. A angústia é tristeza que parece ferir profundamente o coração, esgotando as forças do espírito. Você não deve se entregar à angústia que circula por aí. Defenda-se com as armas da ocupação edificante em clima de compreensão e prece. Deixe seu coração aberto às correntes de paz que estão no espaço. Entregue-se a Deus, acreditando na supremacia do bem, e os ventos da angústia passarão longe. Para qualquer angústia, depressão, qualquer problema, a prece é uma boa resposta, é uma boa medida. A compreensão mais ainda. E a confiança em Deus, né? A nossa fé é o que nos imuniza de qualquer mal. Então, vamos ler o Livro dos Espíritos, a última pergunta, falando sobre os espíritos, a simpatia, a antipatia dos espíritos e sobre as metades eternas. Kardec perguntou assim: espíritos que hoje não são simpáticos podem se tornar no futuro assim simpáticos? Todos o serão. Um espírito que hoje está inferior ao outro ascenderá e se aperfeiçoará até chegar na esfera do outro espírito. E mais depressa ainda se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Quer dizer, o que está mais elevado, ele não se adianta mais e o outro alcança ele, e aí os dois se encontram e se simpatizam de novo. Ou vão se simpatizar, né? E Kardec faz uma pergunta complementar aqui. Podem deixar de ser simpáticos dois espíritos que agora sejam simpáticos? Certamente, se um deles for preguiçoso. E é a mesma situação do outro, né? Que um fica para trás e aí o outro que melhorou um pouco já acha aquele lá um ignorante, às vezes não está mais na mesma sintonia. Kardec faz aqui uma nota ainda. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. De certo, não pertencem a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram. Necessariamente, sendo limitado o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos
com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, assim, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de terem sido separados por tempo mais ou menos longo. E eu digo mais, que nenhum espírito é criado dois espíritos não são criados um para o outro, né? Isso não tem razão de ser. Os espíritos são criados para todos se aperfeiçoarem e chegarem à perfeição possível. E aí todos vão se entender, todos vão estar na mesma sintonia, todos vão estar simpáticos uns aos outros. E aí acaba essa história de metade eterna. Certo. Então tá, vamos para o livro A Gênese, falando ainda sobre a revelação espírita. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como sobre um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Daí ser gradativo o ensino que ministram, pois eles não enfrentam as questões senão à medida que os princípios sobre que hajam de se apoiar estejam suficientemente elaborados e amadurecida a opinião para os assimilar. É mesmo de se notar que de todas as vezes que os centros particulares têm querido tratar de questões prematuras, não obtiveram mais do que respostas contraditórias, nada concludentes. Quando, ao contrário, chega o momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Todavia, há uma capital diferença entre a marcha do espiritismo e a das ciências, a de que estas não atingiram o ponto que alcançaram, senão após longos intervalos, ao passo que alguns anos bastaram ao espiritismo, quando não a galgar o ponto culminante, pelo menos a recolher uma soma de observações bem grande para formar uma doutrina. Esse fato decorre de ser inumerável a multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. Daí resultou que todas as partes da doutrina, em vez de serem elaboradas sucessivamente durante vários séculos, foram quase ao mesmo tempo, em alguns anos apenas, e bastou reuni-las para que estruturassem um todo. Deus quis que fosse assim, para que o edifício chegasse à conclusão mais rapidamente. Em seguida, para que se pudesse, por meio da comparação, conseguir uma verificação, a bem dizer, imediata e permanente, da universalidade do ensino, pois nenhuma de suas partes tem valor nem autoridade, a não ser pela sua conexão com o conjunto, devendo todas harmonizar-se, achando cada uma o devido lugar e vindo cada um na hora oportuna. Não confiando a um único espírito em cargo de promulgar a doutrina, Deus quis também que assim o mais pequenino como o maior entre os espíritos, tanto quanto entre os homens, houvesse sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltou a todas as doutrinas decorrentes de um tronco único. Por outro lado, dispondo todo espírito, como todo homem, apenas de limitada soma de conhecimentos, eles não estavam aptos individualmente a tratar, como professores, das inúmeras questões que o espiritismo abrange. Essa
ainda uma razão porque, em cumprimento dos desígnios do Criador, a doutrina não podia ser obra nem de um só espírito, nem de um só médium. Tinha que emergir da coletividade dos trabalhos, comprovados uns pelos outros. E assim a gente vai entendendo cada vez melhor a raiz da doutrina espírita. A construção, a codificação e a posição de Kardec. E assim vamos terminar as nossas leituras com uma frase de André Luiz, do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Se você realmente ama aqueles que lhe compartilham a estrada, auxilie-os a serem livres para se encontrarem a si mesmos. Como você deseja a independência própria para ser você em qualquer lugar.